Pessoal, boa noite. Obrigado por todo mundo que juntou-se a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de células-tronco e do tratamento da DUD, mais especificamente, né? Então, para quem não sabe, meu nome é Murilo, eu trabalho na Bake há 6 anos e meio. Minha base é aqui na Tailândia, aqui em Bangkok. Eu faço desenvolvimento de negócios e marketing para Bake. E agora a gente está com essa nova ideia de trazer pacientes, de trazer novos conteúdos para deixar as pessoas mais informadas a respeito das células-tronco, porque cada vez que passa, temos mais pessoas recebendo muitos ganhos com o tratamento. E por isso que a gente começou a ter essa ideia, né, de fazer as lives com os pacientes que vieram, tiveram bons resultados, e para ver se, né, para trazer mais informação para as pessoas. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Duda e a família dela. Elas estiveram recentemente aqui na Tailândia, no começo desse ano, né? E aí elas vão contar um pouquinho para a gente como foi a experiência e os ganhos da Duda 6 meses após o tratamento. Certo, meninas? Certo. Então, por que vocês não começam contando um pouquinho da história de vocês, o nome de vocês, de onde vocês são? Meu nome é Tainara, eu sou a mãe da Duda. Eu sou a Duda. E eu sou a Maiara, tia da Duda. Legal. Podem contar um pouquinho para a gente como que foi o diagnóstico da Duda, quando foi, só para o pessoal conhecer vocês? Então, ela já nasceu com essa doença e foi de má formação. Até então, quando ela nasceu, a gente não sabia ainda que ela tinha essa hipoplasia no nervo óptico. A gente descobriu depois de 2 meses, quando ela foi internada com pneumonia e bronquite, que daí o pediatra viu que ela estava com algum problema na visão. E nisso ele deu uns papel para a gente fazer uns exames nela, onde a gente correu atrás e a gente fez os exames e viu que ela tinha hipoplasia. E como foi para vocês ter esse diagnóstico? No primeiro instante, assim, foi um baque para a gente, porque até então a gente também nem conhecia a doença, né? A gente ficou conhecendo depois de anos. Aí, quando a gente viu que era uma doença que ela estava perdendo a visão, a gente correu atrás de recursos, né? Até eu procurava todo dia no YouTube e eu até já tinha visto o hospital, né, da Bake. Só que, no entanto, não acreditava nisso. Daí, minha família também, a gente não conhecia. Aí a gente viu uma reportagem na Fátima Bernardes, do menino Lucas e Tijucas, certo, onde a gente viu ele, viu que ele ia fazer. Aí entramos em contato com o hospital, com a mãe dele, e onde a gente começou a fazer tudo para chegar até aí. Antes de vocês chegarem a vir para cá, qual que era essa preocupação? O que levou vocês a não acreditar inicialmente no tratamento? Vocês foram acreditar mais só depois que vocês conversaram com a Amabile? Eu acho que não era muito divulgado, né? A gente não sabia muito bem sobre o tratamento. Certo. Bom, antes de vocês chegarem, quando vocês decidiram que essa era uma opção para vocês, como que foi? Por que vocês não contam um pouquinho da campanha que vocês fizeram, que foi muito legal, que foi muito bonita? Conta um pouco, Mary. Então, a gente iniciou a campanha, foi em 2020, se eu não me engano, começo de 2020. O primeiro evento que a gente fez foi uma macarronada. A gente ganhou doação de tudo, né, para estar fazendo essa macarronada. E, se eu não me engano, foi em março. Fevereiro ou março a gente fez. A gente conseguiu uma quantia boa na macarronada. Só que eu acho que uma semana depois da macarronada começou a pandemia. Então, ali a gente meio que teve que parar de fazer os eventos, né? Não poderia mais estar fazendo mais nada, nem para delivery, nem para consumir no local, né?
Uhum. A gente parou com os eventos, daí eu acho que a gente tinha conseguido 30 mil reais. Até então, ali na macarronada, as doações, fizeram rifa também para ela. Daí a campanha parou, assim, né? E eu acho que foi em maio, antes, eu acho, eles se reuniram, o pessoal aqui de Gaspar, Blumenau, para fora também, eu acho, e fizeram um grupo no WhatsApp para estar fazendo uma live para Duda. Grupo de empresários, né? Isso, Gaspar, Blumenau, de vários lugares. E nesse grupo, ele se movimentava todos os dias, o pessoal fazendo doação. Então, todos os dias entrava uma quantia boa na conta da Duda. Teve muitas rifas também que eles ajudaram, bastante rifas. Daí, em julho, aconteceu a live, em julho de 2021. Uhum. E nessa live a gente conseguiu juntar 170 mil reais com Olha, as doações dos empresários. coisa boa. Aí depois da live teve uma rifa ainda que estava rolando junto ali com a live. Uhum. E na rifa foi juntado 20 mil reais. Aí fechou em 190. E de tudo isso teve bazar também, né? Teve bazar. Uhum. Isso ajuda a encorajar, né, pessoas que não têm o dinheiro para fazer o tratamento e que não é por conta do valor, né? Assim, a gente aqui falando parece que foi fácil, tá? Mas não foi nem um pouco fácil, porque assim, tem muita gente também tem muita gente boa, só que também tem muita gente que só sabe criticar, sabe? Sim. A gente, assim, foi bem complicado pra gente, as pessoas, como que eu posso dizer? Muita gente que não acreditava no tratamento, sabe? Achava que, tipo, a gente estava juntando esse dinheiro, que seria uma coisa que não... A maioria achava que era uma cirurgia. Aí depois que a gente foi explicando que não era cirurgia, que era um tratamento, que podia levar tempo para, né, o caso das células evoluir. Aí teve gente que já até se desanimou, sabe? Não quis mais ajudar. Certo. Bom, após essa primeira fase de juntar todo o dinheiro e tal, como que ficou as expectativas de vocês? Me conta um pouquinho. O que vocês esperavam atingir aqui? O que vocês esperavam? O que vocês esperavam ver aqui? Porque as pessoas, eu acho que pelo que eu sinto, né? Porque eu não faço a venda de tratamento. Então eu sinto que quando eles chegam aqui, eles têm uma visão às vezes um pouco distorcida do que é aqui. Me conta um pouquinho para vocês o que vocês acharam antes de vir e quando vocês chegaram. Na verdade, foi um pouco. Pergunta difícil. Então, não, melhor então. Conta pra gente como que foi a chegada aqui. Mais fácil. A chegada foi um pouco conturbada, né? Bem conturbada. A gente foi com uma expectativa, no fim a gente chegou aí, a Duda testou positivo para o Covid. Foi um baque muito grande pra gente, né? A gente achou que não ia conseguir, porque foi bem complicado para a gente ficar isolada aqueles dias que a gente ficou naquele hospital. Foi bem complicado. Mas depois daquilo ali... Ainda assim, bem que teve bastante ajuda tua também, né? Do Diego. Se não fosse vocês dois, acho que nós também nem seria, né? Nem sabia o que ia ser da gente lá sem vocês. Não, foi um momento bem conturbado para todo mundo. Mas depois disso tudo também valeu a pena, né? Cada segundo, cada minuto. O jeito que vocês, os enfermeiros, médicos, tratavam a gente, aqui não tem disso. Aqui hoje ainda eles não acreditam no tratamento. A Duda até então foi há um tempo... Quando a gente voltou da Tailândia, a Duda foi fazer o exame de vista, né? Porque a gente precisava fazer um óculos novo para ela. E a oftalmologista, assim, quando a Duda entrou, ela falou que a Duda parecia que já tinha melhorado um pouco na visão, né? Certo. Só que daí, quando foi ver o grau do óculos dela, ela falou que não tinha mudado nada. Daí a Tainara comentou que a Duda tinha ido para Tailândia.
Aí ali ela já começou a desanimar a gente, sabe? Mas a gente não desanimou e continuou as terapias. E a Duda tá até hoje fazendo, vai continuar por um bom tempo ainda. É isso que está ajudando também, está estimulando as células no corpo dela. Exatamente. Graças Lembrando, a Deus, pessoal, que as vamos células ver. somente elas não são milagrosas, elas são um impulsionador. Então, a gente recomenda os pacientes sempre a seguir uma dieta, a seguir fazendo as terapias logo após do tratamento. Então, pelo menos de 6 meses a 9 meses, na verdade, de 3 meses a 9 meses, quando as células estão fazendo um maior efeito no organismo, é o tempo de estimular ainda mais com a reabilitação. E a Duda seguiu a risca, né, Duda? Até, Puxão de orelha, mas seguiu. Fiquei sabendo que a Até- Duda não comeu até- nenhum bolinho. até a imunidade dela, sabe, ficou bem alta. Ela não ficou mais doente depois que a gente fez o tratamento. E antes ela vivia doente, gripada. Agora tá bem difícil ela ficar doente. Muita gente fala a respeito olha, eu já. Muita gente fala muito a respeito de imunidade, que aumenta muito a imunidade e fica muito mais resistente depois do tratamento. Que bom. Bom, vamos voltar lá para aquela parte que a gente estava falando a respeito de quando vocês chegaram aqui. Então, após o susto, né, da Duda positivando para a COVID, fala um pouquinho para vocês a respeito, para o pessoal, né, que está assistindo, a respeito da acomodação de vocês, onde vocês ficaram, como que era a rotina aqui no hospital, fazendo tratamento, as terapias, as injeções. Começo a falar desde o começo, no caso, né? Isso. Conta para a gente um pouco como foi, onde vocês ficaram, por exemplo. Vocês ficaram no hotel. O que vocês acharam do hotel? No hotel, o atendimento maravilhoso, a gente foi bem tratado. Qualquer coisinha estava perguntando se a gente estava bem. O transporte de ida e volta para o hospital. Transporte de volta para o hospital também. Sempre bem pontuais. Elas ficaram no hotel, né? Que a gente tem um hotel parceiro aqui perto do hospital, que fica a 800 metros aqui do hospital. É super conveniente, né, meninas? Elas iam, tem um shopping na esquina, onde tem mercado, tem tudo. Elas iam lá fazer comprinha no mercado todo dia. Todo dia. Era o passeio delas, né? É verdade. Fazer compras no supermercado. Até porque é muito interessante, né? O supermercado aqui tem muita coisa, muita opção. E o hotel também dispõe de uma kitnet, então elas cozinhavam bastante, né? Algo mais parecido com a nossa cultura, né? Mais parecido com a comida brasileira, porque muitas pessoas não têm a tendência de acostumar com a comida tailandesa, né? Não. Não mesmo. Adocicada e uma mistura de sabores, então a gente prefere colocar os nossos pacientes num hotel que dispõe de uma kitnet. E a Duda também, durante o tratamento, ela fazia a reabilitação, né, Duda? Uhum. Quais eram as atividades de reabilitação que você fazia? Você lembra? Acupuntura. Isso. Terapia ocupacional. Terapia aquática e... TMS. Lembra do transcranial? A estimulação transcranial. E a câmara hiperbárica. A que ela mais gostava, a câmera hiperbárica. Que era o momentinho que ela ficava lá escutando uma musiquinha, né? Assistindo. A dorminhoca. Terapia ocupacional, ela gostava também. Também. Uhum. E aí a gente faz o tratamento com as células tronco 2 vezes na semana. Geralmente é de segunda e quinta-feira. E esse procedimento é feito mais ou menos no meio da tarde, né, Duda? Você lembra como que era, Duda? Para contar pra gente? Era 1 horinha de cada exercício, né? Não, ele tá perguntando das células.
Tinha que ficar sem comer. Eu tinha que ficar sem comer, eu tinha que ficar com tampão 24 horas. E daí só no dia seguinte, depois de ter feito os exercícios do hospital, eles tiraram. E assim, vai. Bom, a Duda, ela recebeu o protocolo de injeções por intravenosa, né, Duda? Por veia, Uhum. por retrobulbar, que é debaixo do olho, e a espinhal. Então, ela recebeu essas 3 injeções. E elas são feitas, como eu falei, de segunda e quinta-feira, e tem toda uma preparação. Então, a gente começa preparando o paciente, colocando a intravenosa, né, Duda? Colocando o soro até o médico estar pronto, e aí a gente começa fazendo o procedimento um por um. É um procedimento muito tranquilo, acho que a grande maioria acha que é uma cirurgia, uma parte super invasiva, e não é, né? É muito tranquilo, o médico é muito calmo, a gente às Saudades vezes do médico, é inclusive. tão rápido que a gente nem percebe, né? Sim, verdade. É muito tranquilo. Eu acho que todo mundo, eu sinto que o que eu estava falando para vocês de expectativa, que o pessoal chega aqui assim achando que vai fazer uma cirurgia com muito medo nessa parte que envolve a injeção, mas não é, né? Não. É bem tranquilo, é muito tranquilo mesmo. Bom, e conta pra gente um pouquinho como foi os primeiros dias aqui. Então, lógico, teve todos os problemas, mas após, o que vocês acharam das terapias, Duda? Legais. Isso, sentia bem, né? Fala. Me sentia bem, era as enfermeiras, os médicos, eu peguei um carinho muito enorme por todos, mesmo eu não entendendo metade do que eles falavam. Mas era muito legal. No dia que a gente teve que vir embora, eu até chorei, porque saudade, a gente nunca sabe se a gente vai ter oportunidade de voltar, se Deus quiser sim. Mas é isso. Bom, qual das terapias que você já falou que você gostava mais é a hiperbárica, né? Porque você podia tirar um cochilo entre as atividades. Mas teve alguma outra que você gostou também, que você falou, olha, essa daqui eu sinto que tá me ajudando bastante? Qual que era o nome da Ocupacional? Ocupacional. Terapia ocupacional. Que você fazia na salinha escura, com as bolinhas. Sim. É? Bom, legal. Bom, a minha próxima pergunta era para vocês falarem a respeito do pessoal, né? Então, toda hora vocês repetem que o pessoal aqui foi muito atencioso, muito bacana, muito prestativo. E realmente a equipe daqui é muito legal mesmo. Eles ajudam muito bem, mesmo não falando o idioma, né? Mesmo não falando o nosso idioma, no caso aqui tem eu e o Diego para falar o português, mas o restante é tudo tailandês mesmo. E aí aquela tchá, né? Mais ou menos isso. A gente não entende nada. Eu tô aqui já há 6 anos e meio e não falo a língua. E não pretendo falar. É muito rápido, é muito rápido. Bom, vamos falar a respeito dos resultados, né, Duda? Conta pra gente quando apareceram os primeiros resultados, como foi, o que você notou. No começo, depois que a gente voltou da Tailândia, eu não percebia nada. Uhum. Daí, depois, né? A gente descobriu a clínica de terapia abdominal. Eu comecei a fazer toda segunda-feira. E acho que foi mais as terapias, os outros dias em casa, mas foi mais as terapias que me fizeram perceber a diferença, porque mais com os resultados que dava, porque até então eu não percebia nenhuma diferença. Para mim, continuava tudo igual. E foi, acho que graças às terapias que eu dei um avanço enorme. Claro que o tratamento também, porque ele foi o principal que ajudou. Na escola tá diferente, ela consegue ver direito o quadro, mas não precisa mais de suporte. Ela não precisa mais de professora suporte, que ela já dá jeito sozinha. Até indo para casa, ela tá indo sozinha.
Coisa que ela não ia antes. Coisas que ela não ia porque ela tinha medo. Olha, E agora ela tá indo. coisa boa. Bom, elas vieram no final de fevereiro, né, desse ano de 2022, e durante o pós-tratamento, para quem não pegou o começo, as células elas começam a funcionar. Tem pessoas que já começam a notar desde das primeiras injeções, outras pessoas elas demoram um pouco mais de tempo. Então, como foi com a Duda, que ela recebeu os pacotes de células-tronco aqui, e o efeito máximo, assim, quando as células começam a trabalhar mais e duplicar, seriam de 3 a 6 meses após as primeiras injeções, que foi quando a Duda começou a sentir aquela melhora. Por isso é importante continuar as estimulações, que é aí quando a gente consegue ver realmente um resultado, como foi com a Duda que ela estava contando aqui pra gente. Né, Duda? O que a gente notou de melhorias nela quando a gente estava voltando para casa da Tailândia Uhum. é o nistagmo dela. Ele deu uma boa melhorada. Dentro do avião, assim, a gente percebeu que ela não ficava tremendo Tanto assim. que nem ela tremia. E agora, sim, com essa terapia também está bastante... Ela está conseguindo focar bem, ela consegue, assim, focar sem tremer muito, porque antes ela não conseguia focar de jeito nenhum. Muito bom. E conta pra gente também um pouquinho que vocês me contaram a respeito do grau, né? Que mudou bastante. Sim, a gente foi para Curitiba fazer os exames, subiu normal. E daí lá ela fez os exames do ocular e viu que o óculos da Duda, que estava antes da gente ir para a Tailândia, estava 6,5. Uhum. E agora está 3,5 no olho direito. E o esquerdo ela fez para... De mais 4 foi para 2,5. 2,5. E era só para vulto, né? Porque o olho esquerdo a Duda Ela não só conseguia via enxergar vulto. nada. E agora com o olho esquerdo ela já enxerga Um pouco, um né? pouco já. E o que mudou para você, Duda? O que você... Como melhorou mais a sua vida após o tratamento? Em muitos sentidos. Eu já não sou mais tão estabanada. Eu sou mais dependente. Antes, quando a gente saía, eu tinha que andar grudada com a minha mãe, porque eu não tinha confiança de pisar, com medo de cair ou alguma coisa acontecer. E hoje em dia não. Eu já me viro sozinha e eu me sinto mais confiante para fazer as coisas que eu não me sentia bem para fazer antes do tratamento. Coisa boa. E na escola também melhorou muito, né? Melhorou. Melhorou muito. Coisa boa. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Vocês repetiriam o tratamento ou não? Com certeza. Com certeza. Bom, pessoal, para quem não sabe, a gente tem pacientes que voltam de 6 em 6 meses, de ano em ano, para repetir o tratamento. Então, quanto mais ganhos, eles voltam para ainda mais ganhos. Então, a Duda já tinha me falado que elas têm interesse em voltar, né, porque teve muitos ganhos nesse primeiro tratamento, e elas têm interesse em retornar para buscar ainda mais, né, Duda? Com certeza. Ainda mais. Bom, eu acho que de perguntas que eu tinha era essa. Então, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de adicionar, de falar? Alguma mensagem para as pessoas que estão aqui assistindo a gente? Ô, Murilo, eu queria fazer um pedido para ti, assim, falar para as pessoas como elas podem encontrar, vamos supor, entrar em contato com vocês, né? Tem gente que quer conhecer mais sobre o tratamento e a gente não sabe explicar desde o início como funciona. Que nem a terapeuta da Duda, ela sempre pergunta, ela quer fazer um trabalho sobre as células-tronco, né? Uhum. Sim, eu conversei com a Mayari e a gente está verificando a respeito disso, né? Que ela quer fazer o TCC dela com base em células-tronco. Mas as pessoas elas podem entrar em contato com a gente nos sites, né? A gente trabalha em 9 idiomas, né? A gente tem o Instagram também, as mídias sociais da Bake.
a gente tenta ao máximo colocar em todos os idiomas, né? Eu trabalho nessa parte, né, do conteúdo, então sempre vai ter conteúdo em português. Mesmo no Instagram, a gente tem que fazer em inglês, no caso, mas tem a possibilidade lá, eu sempre coloco tudo na descrição, que é mais fácil de colocar para tradução, né? O nosso site também está disponível em português, tem todas as informações lá para como entrar em contato com o nosso representante brasileiro, que é o Ivory, que é o mesmo que vocês entraram em contato. Então, as informações estão... se vocês precisarem de mais informações, está lá no site, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, também pelo Instagram. Se for pelo Facebook ou Instagram, quem vai responder sou eu. Então, prometo que eu vou respondo todo mundo. O nosso representante também, você entrando em contato com ele, ele responde todas as dúvidas, todos os questionamentos que vocês tiverem. E sempre estou buscando feedback, né, de vocês para saber como a gente pode falar mais ainda a respeito do tratamento e sanar o máximo de dúvidas possíveis antes de vir para cá, ou alguma dúvida que tenha ao longo do caminho. Certo? Certo. Bom, agora eu vou dar espaço para quem quiser fazer alguma pergunta. É só entrar no chat e deixar perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para mim ou para Duda. Agora é o momento. Bom. Deixa eu liberar o chat aqui, pessoal. A Denilde é a terapeuta da Duda, aí do Brasil. A Denilde, posso te convidar para você falar um pouquinho a respeito da terapia? Pode? Então tá bom. Vou convidar a Denilde e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu gostaria de dizer que eu estou encantada com a terapia das células-tronco, tá? Até então, eu não tinha trabalhado com nenhum paciente né, que recebeu o tratamento com células-troncos. E, assim, já tive alguns pacientes com a patologia que a Duda tem, né, que é a hipoplasia do nervo óptico, com menos idade, com outros problemas associados, e eu consigo ter uma evolução com as terapias, porém elas são muito mais lentas, né? Eu demoro muito mais tempo para ver algum resultado. Até aqui na live tem o Rafael, que é meu paciente também. Ele tem atrofia de nervo óptico, ele já pensou na possibilidade também de fazer o tratamento com as células-tronco. Então, assim, são patologias parecidas, porém diferentes ao mesmo tempo, né? Porque a dele foi adquirida após um trauma, né? E a Duda já é de nascença, né? Nem genético, nem hereditária, de nascimento mesmo, né? Então, assim, são diferentes. Então, assim, a gente já vem trabalhando com o Rafael há mais ou menos uns 2 anos. E a evolução que o Rafael vem apresentando é gradativo, só que lento, né? E eu fiquei, assim, abismada com o resultado da Duda. A gente se surpreendeu muito, assim, a gente chorou muitas vezes, né? A gente vibrou muito,
porque cada semana de tratamento era uma evolução que a gente ganhava, né? Então, a gente sabe que, assim, a gente precisa dar o estímulo com a questão da retina, né? E assim, a gente usa muito a questão de luz, contraste, definição de formas, Uhum. variamentos, e são exercícios que eu costumo trabalhar. E a técnica que eu aprendi é a neuromodulação visual. A gente trabalha com terapias de curto tempo, e essas terapias intercaladas entre exercícios mais fortes, e daí a gente vai mudando esses exercícios, relaxando a área que foi trabalhada, né, trabalhando muito a questão também de postura. Ela veio com uma postura excelente aí da Tailândia, o trabalho maravilhoso de vocês, e a gente vem buscando manter essa questão da postura, né? Porque a gente sabe que quem tem a baixa visão, a primeira coisa que se perde é a questão da postura, né? Porque eles têm que fazer todo um ajuste do corpo para poder enxergar dentro daquela condição que tem, né? E a Duda veio muito bem, então eu ainda falei assim, nossa, já veio com o trabalho adiantado que eu não precisei nem ter muito esforço nesse sentido, né? E, e assim, esse trabalho, primeiro, eu trabalhei os dois olhos dela, assim, e dando estímulo, né? Vamos ver o que vai vir de retorno. Em agosto, início de agosto, a Duda começou a ter uma abertura maior da visão do olho esquerdo, do qual ela só tinha vultos, né? Então, não dava nem para ter definição. E essa melhora dela, assim, de uma semana para outra, eu coloquei contraste, ela assim, não, mas eu não estou vendo tudo preto. Coloquei a luz no contraste, ela começou, opa, acho que é branco e preto. Na outra semana, ou seja, desde quando ela começou a perceber o contraste, na outra semana, eu só mostrei o contraste para ela, ela já conseguiu definir que aquilo ali era branco e preto. Então, foi muito rápido, coisa que com outros pacientes a gente leva muito mais tempo para chegar nesse resultado, né? E aí agora ela já está conseguindo fazer contorno só com o olho esquerdo, né? Já consegue observar onde está as imagens, já consegue dizer, consegue fazer peças de encaixe, observando as formas. Então, assim, evolução muito boa. Aí, agora eu estou na condição de trabalhar com ela mais o olho direito dela, que agora é a visão que a gente precisa ainda estimular, e aí a gente consegue, aos pouquinhos, ir trabalhando o olho esquerdo também para ir trazendo essa visão, né? Então, ganhos assim na escola, que a diminuição do tamanho de fonte que ela usava para agora o que ela usa, ela com o olho direito ela consegue ver fonte 12 de perto e fonte 40 a mais ou menos 1 metro, 1,20 m, né? E assim, até a última sessão que a gente fez essa semana, eu coloquei para ela assim, nossa, até ela levou um susto, porque ela estava vendo muito nítido. Eu cheguei a afastar um pouco mais a, a posição onde ela estava para ir estimulando essa questão da distância. Então, quando eu conversei com a oftalmologista dela, a gente trocou uma ideia, ela tem uma condição estrutural do nervo óptico ali que é bem atrofiado comparado com o olho normal, né? E ali passa muitas células da retina que passa por esse nervo, para mandar as informações em outras áreas do cérebro, né? Então, essas informações que a gente vai mandando através desses estímulos dos exercícios, eles vão chegando a essas outras áreas que, teoricamente, estão adormecidas porque não tiveram estímulo. A partir do momento que a gente dá o estímulo correto na área correta, isso vai se desenvolvendo, né? Uhum. Dizer que vai ficar com uma visão perfeita 100%, só o tempo para dizer. Eu nunca digo que não dá, né? Então, são estímulos, mas ela tem uma condição estrutural ali que limita um pouco, né? E ela tem consciência disso, a mãe, né? Também.
Então, é onde acaba a gente trabalhando. Até achei que agora a estimulação dela ia ser um pouco menor, ia ser mais lento agora a evolução, mas não está sendo. Cada dia que a gente faz a terapia, ela evolui. Então, ela faz terapia comigo uma vez na semana, e os outros dias da semana ela faz em casa. Ela recebe os exercícios que ela tem que fazer, então todos os dias ela tem o estímulo, né? Coisa boa. Isso é o diferencial. Então, vai ganhando, né? Vai trabalhando. As melhoras vão vindo aos poucos, né? Quanto mais trabalhado. A gente sempre fala, a gente recomenda muitos pacientes, porque as células-tronco em si só, elas não são, não é um milagre. Você tem que estimulá-las para elas trabalharem ainda mais no organismo. E é o que a Duda vem fazendo com a Adenilde. A Adenilde, para quem entrou agora, é a terapeuta lá da Duda, do Brasil, que vem trabalhando com ela. Até elas vêm mostrando, a Duda vem mostrando tantos ganhos que alguns outros pacientes nossos com um diagnóstico similar à Duda procuraram a Adenilde para fazer o tratamento junto com a Adenilde para estimular ainda mais o pós-tratamento. Certo, Adenilde? Exatamente. É isso mesmo, né? E Muito esse bom. paciente é do Moçambique, né? Então, ou Sim. seja, não tem como a gente estar presencial, né? Sim. Mas a facilidade da língua também ajuda, né? Uhum. E então, assim, tá dando muito certo. Mesmo a estimulação online, a gente está conseguindo ter resultado. Lógico, é diferente quando a gente está presencial, porque o olhar do terapeuta é outro. Então, a gente consegue estar conduzindo isso de uma melhor maneira. Mas ele também está tendo ganhos, né? Então, é muito bom. E ele já está há 2 meses comigo, fazendo a estimulação. Muito bom. Bom, obrigado, Adenilde, por ter aceitado em falar com a gente um pouquinho. Eu que E a respeito agradeço. Sempre é muito bom questões a da gente Duda. conseguir estar divulgando, né, esse trabalho aí, porque quantas pessoas precisam e não sabem, né? Sim. Até eu, né, em relação a alguns pacientes, eu digo, olha, de repente é uma possibilidade, então fica mais fácil quando a gente conhece, né? Sim, com certeza. É o que a gente fala aqui, que é o nosso melhor marketing é o boca a boca, né? É o pessoal que veio aqui, fez tratamento, teve bons ganhos e aí repassa para outras pessoas. Bom, Adenilde? Sim. Obrigado, então, pela Obrigado atenção. também. Se precisar de mais alguma coisa, é só... Sim, eu vou entrar em contato, porque a Mayara me falou que você está precisando de umas informações da gente, então Isso, a Mayara pode passar meu contato para você e a gente conversa, tá bom? tá certo, muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui. Acho que no caso são para mim. Tem alguma alimentação diferente antes da terapia? Então, a gente recomenda sempre para os pacientes, antes de chegarem aqui, uma alimentação que mantenha uma alimentação saudável, né? Com muitos vegetais, muita salada, fibras, e diminuir o máximo possível o açúcar, né? Todos os tipos de açúcar, né? E uma alimentação saudável, é isso que a gente recomenda para o nosso paciente, porque quando chega aqui, a alimentação para o paciente é inclusa, e é uma alimentação um pouco, assim, ela é específica para o tratamento. Então, seria pouca quantidade de açúcar, de gorduras, é tudo muito balanceado, né, Duda? Conta pra gente um pouquinho de como foi sua alimentação. Sofreu um pouco na alimentação? Sofri muito porque eu não comia metade das coisas que me deram para comer, mas de um tempo Mas era me acostumei. adaptável, né, Duda? Fala aí. A gente Depois adaptou ela se muito. acostumou, depois ela A foi gente comendo, ela adaptou foi muito. gostando. É. A comida em Agora, si, como eu sempre falar, ela é muito internacional, não é uma comida... A gente não oferece comida Thai para os pacientes, porque senão os pacientes não vêm. A comida Thai é muito apimentada, mas é uma comida assim, mais internacionalizada, então... Só que é tudo muito balanceado, né, Duda?
é extremamente específico para o tratamento, né? Porque, como eu já falei, o tratamento não é só as células-tronco, é a alimentação, é a reabilitação com terapias, é o gerenciamento do estresse. Lembra quando o médico falou para você, Dudu? Você tem que ficar relaxadinho, não deixar nada te estressar? Então são várias variáveis aí. Bom, tem uma outra pergunta. A Larissa está perguntando a respeito do tratamento para ataxia. Sim, Larissa, a gente trata todos os tipos de ataxia. Se você tiver mais algumas dúvidas ou querer saber mais informações a respeito dos células-tronco para ataxia, é só entrar em contato com a gente pelas mídias sociais que eu acabei de colocar aqui, pelo Instagram, Facebook ou o website, que o nosso representante vai entrar em contato com você e te passar todas as informações do tratamento para ataxia. A Marcele está perguntando a respeito de atrofia de nervo óptico adquirida, no caso, por meningite. Sim, Marcele, o tratamento é semelhante, né? As terapias são todas semelhantes, mas elas são específicas. Quando chega aqui, a gente faz uma avaliação do paciente para identificar quais são os tipos de terapias que ele mais precisa, quais são os objetivos, né, de estar aqui, como foi feito com a Duda, são feitos com todos os pacientes, então ela é bem individualizada. O paciente chega aqui, a gente faz toda essa avaliação, identifica em qual área precisa ser tratada, e aí é feito a terapia nesse sentido. O tratamento não tem contraindicação, mas o que eu indico a você é entrar em contato com a gente pelas mídias, uma dessas mídias aí, e falar com o nosso representante. Na verdade, todos que vêm, todos que entram em contato com a gente tem muitos pacientes que às vezes não podem ser aceitos para o tratamento, devido a alguma adversidade que eles têm. Mas eu sempre recomendo entrar em contato com o representante, e o representante vai pedir todos os exames para saber a respeito de tudo, de todos os detalhes do paciente, para aprovação médica. Então, todos os pacientes, antes de vir, eles são aprovados pelo nosso médico, para a gente ter certeza que eles têm alguma chance de melhoria, né, Duda? No mesmo caso aconteceu com a Duda. Antes dela vir, ela foi aceita para o tratamento. Eles enviaram todos os exames da Duda, todo o histórico médico da Duda, e aí foi aceita, e aí foi assim que elas começaram a fazer a campanha, certo? Certo. Bom, Marcela, então eu indico você, você falou a respeito de diabetes, pressão alta, tudo isso, todas essas patologias, as células-tronco, elas ajudam as células-tronco ajudam, né, nessas patologias. Então, conversa com o nosso representante, ele vai te explicar tudo certinho. Bom, Larissa, eu já te respondi a respeito do tratamento. Sim, existe tratamento para ataxia do tipo 3. A gente trata muitos pacientes com ataxia. O Juan, da Argentina, está perguntando a respeito de efeitos contrários às células-tronco. Duda, durante o tratamento você sentiu algum efeito? Teve algum dia que você sentiu alguma coisa? Só no primeiro dia, que depois das primeiras células ter sido aplicadas, só senti bastante dor, mas... Ardência, nem foi uma dor, foi uma ardência. Aqui debaixo do... Mas assim. foi no primeiro dia só. Depois foi como se... não tivesse aplicado nada, né? Não sentiu nada. Geralmente, após as células, geralmente é mais quando é feito por retrobulbar e por espinhal. Pode ser que o paciente sinta alguma dor no local por conta da injeção, ou uma dorzinha de cabeça, mas no caso da Duda e na maioria dos pacientes não tem nada, né? Não tem nenhum efeito colateral. Bom,
A Franciele está perguntando também, para paciente para fazer o tratamento para atrofia óptica, tem outras deficiências neurológicas, como a paralisia, o tratamento abrange o todo? Sim, ele abrange o todo, Franciele. As células, a gente fala que elas vão trabalhar nas áreas que ela está precisando, que no caso, o indivíduo está precisando mais de atenção. Então, não tem como a gente falar assim, olha, vai melhorar isso, isso e aquilo. Não é, Duda? Antes de você vir aqui, a gente falou que você ia melhorar isso, isso e aquilo? Não falou, porque a gente não sabe, a gente não tem como quantificar a melhoria. Então, o que a gente faz, a gente sempre recomenda para os pacientes fazerem a reabilitação, que aí essas células novas que são injetadas, elas começam a ser estimuladas através da reabilitação. Então, o que a Duda está fazendo é estimular o nervo óptico, estimular a visão, que é onde ela está buscando a melhoria. Então a melhoria vem por conta dessa estimulação, Franciele. Então, se ele tiver paralisia cerebral, se tiver também autismo, se tiver atrofia do nervo óptico, vai ser tudo melhorado conforme a estimulação. Sim, Rua, a gente trabalha com todos os tipos de atrofia óptica, inclusive genética. Bom, Marcele, a Marcele está perguntando a quantidade ideal de aplicação. A gente trabalha aqui com 6, 7 e 8 injeções. Então, depende do paciente. A gente recomenda um certo protocolo. O da Duda foram 8 injeções, certo? Ou estou errado? Isso. O da Duda foram 8 injeções, o pacote dela. Então, ela ficou 18 dias aqui. Ela ficou mais, porque ela teve Covid. Mas, na teoria, são 18 dias de tratamento com células-tronco mesenquimais e retiradas do cordão umbilical. Então, ela fez 8 injeções por via intravenosa, por espinhal, e retrobulbar, que é embaixo do olho, que no caso da Duda, ela tem o diagnóstico de nervo óptico. Então, por isso a gente faz a retrobulbar. Então, geralmente, em pacientes com paralisia, por exemplo, paralisia, ataxia, a gente faz por intravenosa e por espinhal. São essas dois modos de injeções, certo? Ô Murilo, e a retrobulbar tem uma idade, né? A retrobulbar tem uma idade, não são todos os pacientes que recebem a retrobulbar. A Duda, a gente, no caso, ela está no começo da idade que pode receber, que quando o paciente está mais estruturado para receber. Então, não são todos os pacientes que recebem retrobulbar. Geralmente, de 10, 12 anos abaixo, a gente ainda não faz. A Duda a gente fez porque ela já está na adolescência, então a gente já começou a fazer. Viu que ela olhou? A Tainara que aguente agora a Duda na adolescência. Mas dia 12 de outubro ela quer presente. Eu não pedi nada pra Dia 12 de você, outubro ela Joy. pede presente. Ela quer presente. Bom, legal. Bom, a Denilde acabou de perguntar a respeito das células-tronco. Então, são as células-tronco mesenquimais do cordão umbilical. A gente tem todas as informações das células no nosso site. Eu já coloquei aqui onde vocês podem encontrar a gente, o site, o Instagram, o Facebook. Bom, a Marcela está perguntando, no caso da inflamação, se o paciente for aprovado, seria interessante pausar musculação, por exemplo? Não, Marcela, a gente indica os pacientes quanto mais saudável o paciente chegar aqui, melhor. Por quê? Porque essas células, elas são trabalhadas realmente aonde o paciente quer melhorar. Então, a Duda chegou aqui extremamente saudável, apesar do Covid. Ela é uma menina muito saudável e por isso as células-tronco tá fazendo tanto efeito nela, porque ela não tem nenhuma outra área do organismo dela que está atrapalhando nessas células. Deixa eu ver.
Bom, o Marcelo também perguntou, após a aprovação, antes da viagem, tem algum protocolo a seguir? Bom, o nosso representante, ele informa tudo para o paciente antes de chegar, então, ele informa tudo certinho o que precisa ser feito, mas o que a gente pede é que o paciente mantenha uma alimentação saudável e que esteja apto, né, a receber para estar apto a receber o tratamento aqui. Então, também, tipo, sem nenhuma infecção, sem nenhuma bactéria. Então, chega extremamente saudável aqui para fazer o tratamento. E exercício também, Marcele. Durante o tratamento aqui é feito vários tipos de reabilitação, né, conforme a gente conversou no início. E seria interessante também o paciente já vir adaptado para esses tipos de terapias que a gente oferece aqui, certo? Se você precisar de mais informações, entre em contato com a gente lá nas mídias. Ô, Murilo, e a questão de restrição? Tem muita restrição ainda para estar entrando na Tailândia, não? Nenhuma. Agora já aqui já Não? oba-oba, pode vir. Aqui caiu, eles estão deixando entrar. Deixa o passaporte no senhor, eles já estão falando para entrar. Certo? Então, não tem mais nenhuma restrição em quesito viagem. A gente nem usa máscara, eu não uso máscara em nenhum lugar mais. Dentro de shopping, nada. Os tailandeses todos usam, mas é para quem quer. Então, sim, não é mais mandatório. Né? É opcional agora. Certo? Certo. E a Franciele está perguntando a respeito de tratamento para diabetes tipo 1. Franciele, sim, a gente faz tratamento para diabetes. Então, eu peço que você entre em contato com a gente nas mídias sociais também, ou no nosso site. Você já tem um contato direto com o nosso representante. E ele te responde e passa todas as informações certinho a respeito do tratamento. Tá bom? Bom, pessoal, alguma pergunta a mais para a gente finalizar? Que a gente já deu 1 hora aqui e eu combinei com as meninas 1 horinha. Bom, meninas, vou dar mais um segundinho, mas muito obrigado pela oportunidade e pela chance de todo mundo conhecer um pouquinho da história da Duda, de como foi para ela aqui. E estou muito honrado de ter conhecido você, Duda. É muito bom, é incrível para a gente quando a gente vê tantas melhorias assim. Tipo, a gente vê com muita frequência, mas a gente pega um carinho muito grande por todo mundo que vem aqui e a gente fica assim torcendo, querendo saber. Por isso que eu sempre pergunto assim, e aí, como que tá? A Mayara aqui, ela me mantém muito atualizada de todas as melhorias. Então, muito obrigado aí. Eu espero vocês de volta aqui, hein? Sim, com certeza. Manda beijo para todos. Vou mandar. O médico também, né? Da princesinha. Chamava ela. Então, tá certo. Acho que a gente não tem nenhuma pergunta a mais. Então, pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, querem saber alguma informação a mais, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, conforme eu já te falei, conforme eu falei já. Legal, Marcele. Muito obrigado. Muito bom. Bom, é isso então. Um beijo para vocês, abraços, fiquem bem. Tchau, abraço. Fiquem bem aí, a gente vai conversando. Vocês também. Tchau, tchau. Tenham um bom dia. Bom trabalho. A gente vai dormir agora. Boa noite para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.